Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, todos vós sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem se exaltar será humilhado. Meu irmão, minha irmã, vivemos um tempo favorável a um recolhimento interior, tempo de escutar mais do que falar. A liturgia deste tempo está sempre nos provocando a olharmos para nós mesmos, mais do que para o outro, ou seja, a deixar de olhar o defeito do outro para reconhecer e corrigir os nossos. No Evangelho que a liturgia de hoje coloca diante de nós, Jesus faz duras críticas aos líderes religiosos daquele tempo, que eram os mestres da lei e os fariseus. Críticas que servem de alerta para muitos que exercem cargos de liderança em nossas igrejas. Líderes que, como os fariseus e mestres da lei, não vivem o que eles pregam. A hipocrisia tão criticada por Jesus é um mal bem antigo, mas que infelizmente ainda continua enraizado no nosso meio, até mesmo em muitas de nossas comunidades cristãs. Hipocrisia, que é o mesmo que falsidade, é um mal terrível que está impregnado em pessoas que poderiam aproveitar o seu saber para fazer o bem. Jesus nos sugere um remédio eficaz para combater o autoritarismo, a mania de grandeza, um mal que tanto prejudica a pessoa que os alimenta quanto as que vivem à sua volta. Ele nos sugere que é reconhecendo como sendo Ele o nosso único mestre. Ora, se reconhecemos Jesus como nosso único mestre, a nossa postura será sempre de aprendiz e nunca de um mestre. Jesus é um mestre que não impõe, que só propõe. Ele nos deu um grande exemplo de humildade ao se inclinar para lavar os pés dos apóstolos, confirmando que ele veio para servir e não para ser servido. Precisamos conscientizar de que ser líder não é privilégio e muito menos poder. Ser líder de um grupo ou movimento é missão, é serviço, é doação. O líder é apenas alguém encarregado da organização de um grupo ou um movimento. A riqueza de um grupo não pode centralizar numa só pessoa, e sim na diversidade de dons colocados a serviço de todos. Movimento frutuoso é aquele em que ninguém se destaca, que tudo é partilhado.
O grupo ou movimento que coordenamos nunca deve ser parecido com uma escola onde nós somos os mestres e os outros alunos, e sim um grupo irmanado que busca os mesmos objetivos, que cresce junto, caminhando na mesma direção. A função de líder é tentadora para quem gosta de elogios, para quem deseja ser sempre elogiados pelas pessoas. Porém, um líder comprometido com a causa do reino de Deus não se deixa levar pela vaidade, pela autossuficiência. Todos nós devemos querer ser elogiados, mas pelo incenso da graça de Deus. O primeiro passo de quem assume uma missão de liderança é buscar na humildade se espelhar no próprio Jesus, que mesmo tendo as prerrogativas divinas, se fez pequeno no meio dos pequenos. Aprendamos com nosso Mestre a viver na humildade, eliminando de vez toda e qualquer tipo de vaidade, grande inimiga que tanto atrapalha a caminhada de nossas comunidades. A grandeza de uma pessoa não está nos títulos que ela acumula, mas sim no serviço prestado em favor do reino. Um líder não se destaca pela sua autoridade, sim pelo seu amor a Deus, transformado em serviço. Caminhando para o fim do Evangelho, Jesus ainda recomenda: na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, é importante entendermos. Esta fala de Jesus só deve ser interpretada dentro do contexto. Se ela for interpretada fora do contexto, corremos o risco de distorcer as palavras de Jesus, achando que não devemos chamar os nossos genitores de pai. Pensar assim é uma infantilidade na fé. Quando Jesus diz, não chameis ninguém de pai, ele está se referindo aos mestres da lei. Estas autoridades se colocavam no lugar de Deus. Queriam ser vistos pelo povo como um pai, uma forma de opressão. Precisamos ter o cuidado com a palavra que recebemos e com a palavra que entregamos ao outro. Não podemos distorcer o sentido das palavras de Jesus. É importante, meu irmão e minha irmã, conscientizarmos. O mais atraente discurso que proferimos é a nossa vivência em Jesus. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus. Graças, Pai, porque Jesus nos ensina que se o amamos, esse amor é estendido também a tudo e a todos. E onde existe o amor não tem lugar para a mentira, a hipocrisia, a dissimulação, o ciúme, a vaidade, o egoísmo. Quando amamos verdadeiramente, somos felizes e queremos que todas as pessoas sejam felizes e, como o Senhor Pai em Cristo Jesus, multiplicaremos o bem que nos concedes aos nossos irmãos. Sabendo que Jesus mesmo nos disse, quem tem, terá mais ainda. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos, guardai, Senhor Deus, a vossa igreja com a vossa constante proteção. E como a fraqueza humana desfalece sem vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, para que tenhamos um novo espírito e um novo coração, imersos no amor e na misericórdia do Pai, a fim de superarmos toda a hipocrisia e vivermos com sinceridade, vivenciando, testemunhando e anunciando a palavra do Senhor onde estivermos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia, fique na paz de Jesus e até amanhã.